Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que fala acerca da disciplina e o processo educacional de Deus. Na nossa lição de hoje nós vamos ver basicamente como Deus disciplina o seu povo e como a própria igreja, como instrumento de Deus, pode ser utilizada para disciplinar alguém com o objetivo de aperfeiçoar essa pessoa e torná-la madura em Cristo. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ajudaram com suas doações para a aquisição da nossa câmera. O meu cunhado vai estar viajando agora, dia 29, e eu vou estar fazendo a compra dessa câmera, entregando na casa para onde ele vai, para que ele possa trazer essa câmera nova. O total da doação ficou em R$ 1.850 na minha conta poupança, que é a conta que eu disponibilizei para vocês. Teve mais um valor de R$ 200 que foi depositado na minha conta corrente, que certamente foi doação, porque eu não tinha passado essa conta para ninguém. Me doaram também R$ 50 em mãos, lá na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, na sede. Um irmão me doou na escola dominical, ele já assistiu os vídeos. Teve também algumas doações em boleto bancário, salvo engano foi R$ 150. Um irmão doou R$ 100 em 2 boletos e o outro doou R$ 50 em um boleto, totalizando em média R$ 2.300. E eu já estou muito feliz com a colaboração de todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Segundo lugar, vocês estão vendo que o vídeo está ficando cada vez mais simples, eu tenho ficado com pouco tempo. Na verdade, eu estudo para concurso. Então, quando eu gasto muito tempo estudando para gravar vídeo, eu gasto pouco tempo estudando. Isso estava me prejudicando. Então, qual foi o meio termo que eu encontrei? Eu gravo vídeos agora sem tanta preparação e sem tanta sofisticação na edição. Isso prejudica um pouco a qualidade do vídeo, porém não cai tanto porque a exposição do conteúdo principal continua sendo mantida. Feitas essas nossas considerações iniciais, vamos para a lição de hoje. A lição de hoje é dividida basicamente em duas partes. Na primeira parte eu vou falar acerca de como Deus utiliza a tribulação para aperfeiçoar os seus filhos. E em segundo lugar, eu vou falar de como Deus utiliza a igreja para aplicar a disciplina na vida dos seus filhos. As duas maneiras são maneiras de Deus tratar uma pessoa através da disciplina. Como vocês sabem, na criação de um filho, no processo de formação de um filho, para que ele se torne um adulto maduro, para que ele se torne uma pessoa de bem, é necessário um processo de instrução, de repreensão e de disciplina. Esse é o processo natural de formação de um caráter de qualquer ser humano. Se uma criança ela não tem repreensão, ela permanece no erro. E se tendo repreensão e ela insiste em errar mesmo assim, quem é pai sabe do que eu estou falando, você não disciplina, a sua repreensão ela perde a força. Então, em primeiro lugar, você tem que se preocupar em instruir, é o passo principal. Em segundo lugar, uma vez ela fugindo da instrução, você repreende e corrige. E em terceiro lugar, se a repreensão e a correção verbal não adiantar, você precisa aplicar nela uma disciplina. O processo de Deus em relação às nossas vidas é exatamente igual. Deus ele nos trata como filhos e por isso ele nos ensina. Depois de ensinar, ele observa o nosso comportamento. Se nós erramos, ele nos repreende. E se a gente insiste no erro, ele nos disciplina. Sempre com o objetivo do nosso aperfeiçoamento. Essa instrução ela se encontra no livro de Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, que é citado por Hebreus capítulo 12, que é o texto de referência da nossa lição de hoje. O texto de referência da nossa lição de hoje, ele está inserido numa carta que fala acerca da tribulação de uma comunidade cristã de origem hebreia, ou seja, eles eram judeus cristãos, que estava padecendo uma terrível perseguição. E em função dessa perseguição, eles estavam querendo desistir da fé. Por estarem querendo desistir, eles receberam essa carta de reforço e de instrução, dizendo o seguinte, olha só, se vocês voltarem ao judaísmo, se vocês voltarem pelo caminho da lei, vocês vão estar crucificando Cristo novamente. Cristo, ele é maior do que Moisés. Cristo, ele é maior do que os anjos. Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o cumprimento das promessas da lei. Então, se você segue a Cristo, você segue o resultado final do propósito de Deus ao estabelecer a lei. Então não regrida, não ande para trás, não retroceda, permaneça firme. E ao final do capítulo 10, que é o capítulo que ele mais enfatiza essa instrução para o povo não desistir, ele diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E ele começa o capítulo 11 mostrando como a fé foi a base do relacionamento dos homens com Deus, até mesmo no Antigo Testamento.
Ele vem falando de Abel, ele vem falando de Enoque, ele vem falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, demonstrando como a fé foi o fundamento do relacionamento de todos esses homens com o Senhor. E que da mesma forma nós deveríamos andar na mesma fé. E ele começa o capítulo 12 dizendo: e nós que temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas são essas? São todos esses heróis da fé do capítulo 11. Tem gente que acha que a nuvem de testemunhas de Hebreus 12:1 são as pessoas que nos cercam hoje. Não, está equivocado. Ele está se referindo à nuvem de testemunha de Hebreus 11, o que é muito, muito, muito pior. Como é que você vai chegar diante de Deus e dizer que não teve fé diante das adversidades, diante dos gigantes, tendo ao seu lado Davi, que enfrentou Golias? Como é que você vai dizer, por exemplo, que é muito difícil andar com Deus porque a carne é fraca, tendo Enoque do lado de você? Então toda essa nuvem de testemunhos que está do nosso lado nos constrange a deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos para o prêmio de Cristo. E aí ele cita no versículo 2 e 3 o próprio Jesus, que tendo em vista a coroa, tendo em vista a glória que lhe estava prometida, padeceu todas aquelas coisas. E hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Tendo em vista isso, a gente não pode desistir porque a gente nem foi exposto ainda a um sofrimento tal que o nosso sangue fosse vertido, é o versículo 4. E no versículo 5 em diante ele começa a falar da questão da disciplina, mandando a gente perseverar. E o autor, a carta aos Hebreus, faz uma interpretação muito interessante da tribulação e da prova. Ele equipara a tribulação e a prova à disciplina de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que na sequência ele cita Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, dizendo que Deus, ele é o nosso Pai, e o Pai, ele disciplina o seu filho, a quem ele ama. Se vocês estão sem disciplina é porque vocês não são filhos. Então todo filho, ele é disciplinado. E quem recebe a disciplina é filho, quem não recebe é bastardo, é ilegítimo. Nós vemos esse processo pedagógico de Deus em relação ao seu povo também no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel se desviava muito do Senhor, Deus enviava os seus inimigos para os oprimirem, porque a opressão do inimigo, a adversidade brutal, a dificuldade tremenda, era a única maneira deles acordarem da idolatria, era a única maneira deles acordarem da desobediência, era a única maneira deles acordarem da infidelidade. Então Deus usava os métodos mais pesados contra aquele povo, porque aquele povo só acordava através dos métodos mais pesados. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, Deus dizendo: olha só, eu vos humilhei no deserto. Eu fiz com que vocês passassem necessidade para experimentar o que tinha nos vossos corações e para que vocês aprendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu os humilhei, eu deixei completamente dependente de mim para que vocês entendessem, para que vocês compreendessem de verdade, na realidade, não apenas na teoria, de que a existência e a subsistência de vocês não dependem de algo palpável, de algo visível, de algo material, mas depende do que sai da minha boca, depende daquilo que eu envio para vocês. Então Deus usa esses instrumentos para nos ensinar lições. Essa disciplina de Deus é para nos fazer crescer no nosso relacionamento com Deus. Seja para crescer a nossa dependência com Deus, seja para crescer a nossa paciência, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 3, porque também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, e a paciência experiência, a experiência esperança. E onde está a esperança não há confusão, porque o Espírito de Deus derrama o seu amor nos nossos corações. Ou ele está querendo ensinar alguma outra lição, por exemplo, tem homem que é de dura cerviz. O que é a dura cerviz? É as pessoas que têm dificuldade de se curvar, é as costas duras, que não conseguem se curvar, são pessoas que não se humilham, são pessoas que não se prostram diante de ninguém, eles sempre estão com o nariz empinado. Quando Deus pega alguém de nariz empinado, por amor a ele, Deus abate ele. É por isso que está escrito que Deus abate o soberbo. Por que Deus abate? Para tornar essa pessoa humilde, para tornar essa pessoa tratável, para tornar essa pessoa submissa à vontade do próprio Deus. Então Deus precisa pegar o orgulhoso e abater ele. Ou através de instrução, quando a pessoa ela é sensível à voz do Espírito Santo, ou através de problemas, de adversidades, de dificuldades, para ela abatida receber realmente aquele ensinamento que não funcionou na teoria, mas funcionou na prática, através da humilhação. E tudo isso que acontece na nossa vida acontece para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, conforme eu falei na aula passada, ou utilizando uma expressão diferente da Bíblia, para que nós possamos ser mais santos, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 12.
Existem várias outras aplicações, várias lições que nós podemos tirar da tribulação. Mas como essa não é a aula de hoje, o importante é a gente consignar que Deus usa a tribulação para nos ensinar. Deserto é a escola de Deus. Além de uma ação direta através da tribulação, Deus usa outros métodos para nos aperfeiçoar e nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, cada vez mais maduros. Nós encontramos isso no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16, que é o texto áureo da revista, conforme deixou consignado o pastor Marcos Santana no livro, que é a base da nossa revista, na introdução do livro. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, fala acerca da maturidade cristã. E ele começa falando acerca da distribuição dos dons ministeriais. Ele começa falando que a uns Deus separou para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas e outros para pastores. E esses 5 ministérios ele tem um objetivo primordial dentro da igreja. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios base, eles não são os responsáveis pela maturidade espiritual da igreja diretamente. Eles ativam o aperfeiçoamento dos santos de um modo geral, para que uma vez ativado o aperfeiçoamento dos santos de um modo geral, cada membro do corpo exercite o seu próprio ministério, para a obra do ministério. Está assim em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E uma vez que cada um exerce o seu próprio ministério, acontece o fenômeno da edificação da igreja, que é a sequência do versículo. Então, para a igreja ser bem edificada, todos os membros do corpo de Cristo precisam estar ativos no exercício do seu ministério. E aí, quando a igreja é edificada pelo exercício ativo de todos os membros do corpo, e não apenas dos 5 ministérios-chave, porque os ministérios não se reduzem a esses 5. Os ministérios podem ser encontrados em Romanos capítulo 12, podem ser encontrados em alguma parte ali de Coríntios capítulo 14. Então são múltiplos ministérios. Esses 5 citados em Efésios capítulo 4 são apenas os ministérios-chave, que são a condição inicial para o aperfeiçoamento dos santos. Mas aí, com todos os santos exercendo o seu próprio ministério, o que acontece? Aí vem o versículo 12. Nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento de Cristo Jesus. A unidade da fé significa que todos terão a mesma fé, unidade, a mesma. Então não vai ter alguns mais avançados na fé e outros sem fé. Na verdade, quando todos os ministérios funcionam, quando todas as pessoas estão ativas no exercício dos seus ministérios, a fé de todo mundo cresce igual, no mesmo patamar. E também o conhecimento de Cristo cresce de maneira igual. As pessoas todas passam a ter um relacionamento direto e genuíno com Cristo Jesus. Isso só acontece com o exercício individual de todos os ministérios dentro do corpo, trabalhando para a edificação da igreja. E aí, quando isso acontece, vem a sequência. Nós atingimos a plena varonilidade, ou nos tornamos varões perfeitos. Essa palavra perfeito aí, do grego, ela é teleios, que significa pleno, que significa maduro. Quando ela é aplicada a um objeto, ela tem o significado de perfeito. Mas quando ela é aplicada a uma fruta, ela tem o sentido de fruta madura, fruta pronta para ser ingerida. E quando ela é aplicada a pessoas, ela tem o sentido de completo, de pleno. Ou seja, um homem maduro, no auge da sua formação de caráter. E o que é ser um varão perfeito, um varão maduro? Vem a sequência do versículo. A semelhança da estatura de Cristo, ou seja, igual a Jesus, que é o que nós falamos na aula passada, descrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que nós fomos criados para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Aqui esse versículo ele vai em consonância com aquele de Romanos 8, 29, dizendo que os 5 ministérios chaves ativam todos os ministérios individuais que, uma vez exercidos, trabalham para a edificação da igreja, e quando isso acontece, nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus. Nós também atingimos a estatura de varão maduro. E o que é ser varão maduro? É ser a semelhança de Cristo, a ser a estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso tudo tem um objetivo também, para que não sejamos mais meninos inconstantes, que é o versículo 13 ou 14. Por fim, nós vemos no versículo 16 a confirmação de que o crescimento do corpo ele depende da atuação de cada parte. Lá está escrito que o nosso crescimento ele ocorre pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, pela justa operação de cada parte. Ou seja, quando todos os membros estão ativos no exercício dos seus ministérios, quando todos os membros estão exercendo a sua função dentro do corpo, o corpo cresce como um todo. Então o meu crescimento espiritual depende do crescimento espiritual da minha igreja, depende do exercício individual do ministério de cada membro da minha igreja. Eu dependo deles para crescer, eu não tenho como crescer sozinho.
Isso é impossível. Eu dependo da influência dos múltiplos ministérios do corpo de Cristo para eu crescer. É por isso que um desigrejado, ele vai estar condenado ao raquitismo, ele vai estar condenado a não crescer espiritualmente, porque ele para de sofrer a influência dos múltiplos ministérios e para de exercer sobre o corpo a influência do seu próprio ministério. Uma vez eu encontrei um irmão que ele está desigrejado, ele foi da Assembleia de Deus de Areia Branca durante muitos anos, e ele saiu e assim, não largou Jesus, ele continua crente, ele continua, se considera um servo de Deus, ora, lê a Bíblia, só que ele cansou da igreja. E aí um dia eu encontrei com ele na fila da padaria, estava lá para comprar pão, e eu perguntei para ele, e aí rapaz, está congregando aonde? Nunca mais te vi. Aí ele falou para mim, eu estou congregando em casa, com minha família, meus amigos, que são servos de Deus também. Eu olhei para ele assim e falei, cara, mas como é que você está influenciando no ministério dos outros e sendo influenciado para que você e os outros alcancem a estatura de varão perfeito, para que vocês cresçam espiritualmente? Porque não tem crescimento fora do corpo. Efésios 4 é muito claro em relação a isso. É pela justa operação de cada parte, é pela influência recíproca de todos os ministérios que a gente alcança o crescimento. Como é que isso está acontecendo na tua vida? Aí chegou a hora de comprar o pão, acabou que ele desconversou e foi embora. Então é a mais pura verdade, não tem como crescer fora do corpo. O corpo, inclusive com os problemas do corpo. É uma pessoa estressada, chega dentro da igreja, começa a ser submetida a um monte de situação de picuinha, de estresse, é naquele momento ali que ela vai ser testada e vai ser aprovada. É naquele momento ali que ela vai aprender a pedir perdão, ela vai aprender a perdoar, ela vai aprender a tolerar. É na influência do corpo, para o bem ou para o mal, humano, aos olhos do homem. Deus vai usar tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Todas as coisas contribuem para esse bem, que é se tornar igual a Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Então Deus, ele quer que a gente se torne maduro. Deus, ele quer que a gente seja igual a Cristo. E isso só acontece dentro do corpo, pela justa operação de cada uma das partes. Dito isso, assenta essa premissa, que Deus, ele quer que você se torne um homem maduro, Deus quer que você seja igual a Jesus. Segura isso aí para a gente falar disso mais tarde, quando eu completar uma outra etapa do raciocínio. Outra coisa que eu queria dizer é acerca da autoridade da igreja. Jesus falou para Pedro, eu estou te dando as chaves do reino de Deus. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, aquilo que você ligar na terra será desligado no céu. A Igreja Católica entendeu que essa era a autoridade do Papa para excomungar as pessoas. E aí, qual era a utilidade prática da excomunhão no período da Idade Média e no início da Idade Moderna? Era que as sociedades, os países, eles só podiam ter reis cristãos. Então, se você tornava um rei pagão através do instituto da excomunhão, você estava praticamente destituindo esse rei do seu posto político. Então, a Igreja Católica ela tinha um grande poder, através do instrumento da excomunhão, por causa dessa vinculação entre o reinado e a identidade de cristão. Porém, é importante salientar que a Igreja Católica não entendeu isso de todo errado. Cristo falou claramente para Pedro, eu estou te dando as chaves do reino de Deus, tudo que você ligar na terra, você será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Olha a autoridade que Deus deu para Pedro. Só que Deus não deu essa autoridade só para Pedro, a Igreja Católica erra muito nisso. No capítulo 18 de Mateus, no capítulo 15 ele falou para Pedro, mas no capítulo 18 ele estendeu essa autoridade para todos os discípulos. Ele disse para os discípulos, olha só, eu estou dando para vocês a autoridade, as chaves do reino. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, as ações de vocês aqui embaixo, elas têm uma repercussão sobrenatural no céu. Eu estou dando essa autoridade extraordinária para vocês. Então é uma autoridade de desconectar uma pessoa do reino de Deus. Essa autoridade ela pertence à igreja. Paulo reforça essa autoridade da igreja em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo que a igreja ela vai julgar os homens naquele grande dia do juízo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós vamos participar do julgamento da humanidade e também vamos julgar os anjos que caíram. Então essa autoridade de julgar os homens e os anjos vai ser outorgada a nós, e por isso nós temos autoridade para julgar. Nós temos autoridade para decidir, nós temos a autoridade para discernir os problemas internos da nossa igreja, conforme está descrito em 1 Coríntios capítulo 6. E é a partir dessa autoridade de ligar e desligar, e a autoridade de julgar, ainda que no futuro, toda a humanidade e os anjos, que a igreja ela exerce a sua autoridade sobre os seus membros. Nós vemos isso em Mateus 15, que fala de Pedro, nós vemos isso em Mateus capítulo 18, e nós depois vemos a ampliação desse rol em 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo fala para excluir aquele garoto que estava transando com a madrasta. Aquela coisa, aquele comportamento abominável que estava acontecendo dentro da igreja e ninguém falava nada.
Paulo fala, olha só, eu mesmo longe, o meu espírito juntamente com vós, eu entrego este homem nas mãos de Satanás para que o corpo sofra, para que a alma seja salva. Ou seja, ele precisa ser excluído do nosso meio para que ele tenha consciência da bizarrice do que ele está fazendo. Ele precisa ter consciência do que ele está fazendo é extremamente grave. Só o fato de você estar pregando, só o fato de você estar ensinando não tem sido suficiente. É necessário uma medida mais drástica. E aí Paulo fala que ele seja entregue nas mãos de Satanás para que o corpo sofra, mas para que a alma seja salva. Quer dizer, que ele aprenda através do sofrimento, da exclusão. Então, irmãos, a autoridade da igreja é uma autoridade muito grande. E ela sempre é exercida com um objetivo: restaurar a pessoa, trazer luz à consciência da pessoa acerca da gravidade daquilo que ela faz. Então, como eu falei no início, o processo de instrução de uma criança é: você ensina, se ela errar, você repreende, e se ela não atender a repreensão, insistir no erro, você disciplina. Da mesma forma, alguém que está andando em pecados graves dentro da igreja, ela já ouve a pregação, ela já ouve o ensino, de repente ela já foi repreendida diretamente, mas insiste no erro. Estes tais que insistem no erro, eles têm que ser disciplinados, não para perdê-los, mas para que a alma seja salva. É o que Paulo fala também em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dizendo que a igreja deveria pegar aqueles que estão vivendo no pecado e restaurá-los. Ou seja, repreendê-los para que essa pessoa possa ser restaurada na comunhão genuína com Deus e pare de andar no erro. Nós vemos isso também em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 ao 14, onde Paulo instrui a igreja a excluir da convivência da comunidade aqueles que se diziam cristãos, mas viviam sem trabalhar, viviam às custas dos outros, e não apenas viviam às custas dos outros, eles ficavam disseminando contenda, eles ficavam de fofoquinha, pulando de casa em casa. Eram pessoas que andavam desordenadamente. E aí Paulo falou, olha só, que quem não trabalha e que não coma, não se assente à mesa com eles. Se assentar à mesa é ter comunhão. Não se assente à mesa com eles. Mas no final ele diz, mas vocês não se cansem de fazer o bem. Não é porque tem uns aproveitadores que você tem que se cansar de fazer o bem. Em segundo lugar, não precisa maltratar. De maneira alguma as pessoas deveriam virar as costas para eles ou tratá-los como inimigos. Só deviam ser excluídos para se conscientizar do erro. Nós vimos também Paulo falando para Tito repreender com severidade as pessoas que moravam na cidade de Creta. Aquelas pessoas que moravam em Creta, que estavam pregando acerca da circuncisão e andando e causando divisões na igreja, Paulo fala muito claramente para Tito, repreende com severidade, com autoridade, para que se ponha no lugar deles. Os próprios profetas aí do meio dos cretenses já disseram que os cretenses são homens arrogantes, são homens teimosos, são homens insubmissos. Então seja duro com eles. Então essa função de ser duro, irmãos, ela tem como objetivo primordial, restaurar a pessoa, trazendo para ela a consciência da gravidade do seu erro. Porque só a repreensão de fala não foi suficiente. Em segundo lugar, o amor não vê seus próprios interesses. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então a disciplina nunca pode ser vista como instrumento de vingança, como instrumento de punição. Disciplina sempre tem o objetivo de tratar a pessoa que está sendo disciplinada. Punição tem sempre o objetivo de retribuir o erro dela. Nós não fomos chamados para punir ninguém, para isso existe o inferno. Deus ele já criou um juízo eterno para aqueles que não quiserem se arrepender. Deus já providenciou isso, isso é competência de Deus, não nos compete punir. Disciplinar não é a mesma coisa que punir, não é pagar a pessoa na mesma moeda, tá errado. E também não é vingança, o pastor contrariado, o pastor que foi desafiado, disciplina a pessoa meio que para se vingar, isso também tá errado, o sentimento tem que ser amor à pessoa, o amor não vê seus próprios interesses. E em quarto lugar, ele tem como objetivo demonstrar que não a pessoa, mas a conduta da pessoa, ela é nociva ao corpo. Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é admissível que alguém que esteja praticando uma conduta tão grave permaneça no meio deles, não por causa da pessoa em si. Como o próprio Paulo fala de você não precisa tratá-lo como inimigo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Você tem que lembrar que ele é irmão de vocês. Porém, ele, no meio de vocês, praticando continuamente a mesma conduta, ele legitima essa prática no meio do corpo. E aí esse pequeno fermento que é essa pessoa, na prática do pecado, ele leveda toda a massa. Então, a gente não protege a igreja da pessoa.
A gente protege a igreja da legitimação do comportamento da pessoa pela leniência ao erro dela. Então, em primeiro lugar, o objetivo da disciplina é corrigir a pessoa por amor à pessoa, para restaurar a pessoa, sem esquecer que ela é um irmão, e não tratando essa pessoa como inimigo, mas sendo severo, sendo duro e sendo, às vezes, drástico no sentido de excluí-la do convívio das outras pessoas. Em segundo lugar, não é para vingança. Em terceiro lugar, não é para punição, não é pagá-la pelo erro que ela fez. Isso compete a Deus. E em quarto lugar, também, por fim, por último, na sequência, é para proteger a comunidade da legitimação do comportamento pela leniência com esse tipo de prática. Lembrando aqui, irmãos, que eu estou falando da disciplina, que inclui a exclusão. É isso mesmo, a pessoa fica afastada do convívio da comunidade, até que ela se arrependa. Quando ela demonstra arrependimento, 2 Coríntios é muito claro, Paulo falando acerca daquela pessoa que pecou, que foi excluída do convívio de vocês, perdoem essa pessoa, eu, juntamente convosco, já perdoei. Trate ela agora com amor, para que ela não tenha tristeza sobre tristeza. Então, uma vez que o irmão aprendeu que errou, ele tem que ser reintroduzido na comunidade. Lembrando sempre, nunca tratando o irmão como inimigo. É severidade sem amargura. É dureza sem desprezo. É sempre por amor. Nada que não seja por amor é válido. Inclusive está escrito em Efésios capítulo 4, entre aqueles versículos que eu citei, 11 a 16, dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor. Se a gente seguir a verdade pela verdade, a gente legitima todo tipo de barbaridade. Em nome da verdade a gente pisa, em nome do que é certo a gente esmaga, em nome do que é certo a gente mata. Então, em nome da verdade, pela verdade, a gente pode construir um monstro, um Frankenstein, pode cometer as mais altas barbaridades em nome de Deus, sendo que a gente está em nome da nossa própria consciência de verdade, não de Deus. Então a gente segue a verdade em amor. O amor, ele legitima a verdade. O amor, ele nunca exclui a verdade, porque contra a verdade nada pode. Mas o amor, ele sempre legitima a verdade. Então, na hora de aplicar uma correção em alguém em nome da verdade, eu sempre vou adotar o caminho do amor. Sobre o tema ainda da disciplina, é importante a gente falar acerca da instrução que Paulo deu a Timóteo, que 1 Timóteo capítulo 3, em que Paulo instrui Timóteo a repreender os presbíteros com severidade, na presença de todos, publicamente, para que sirva de exemplo. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Se a pessoa que errou, ela ocupa um alto cargo, ela merece, ela precisa ter uma repreensão pública, uma repreensão mais severa, para que sirva de exemplo para as outras pessoas. Então, repreendê-la publicamente não é sinal de que você está com raiva dela, é o contrário, é sinal de que você ama ela e ama o corpo. Uma vez eu estava conversando com um certo pastor que ele tinha um obreiro que praticou uma conduta escandalosa. Só que a conduta escandalosa desse obreiro não caracterizava claramente um pecado para exclusão. Ele quase praticou um pecado para exclusão, mas não chegou a consumar o pecado. E aí, esse fato chegou ao conhecimento da igreja, de um modo geral, e todo mundo ficou escandalizado com aquilo, e escandalizado pelo fato do pastor não ter tomado nenhuma providência. Eu conversei com esse pastor e disse, olha só, lembra que lá atrás eu conversei com você que é o presbítero que repreende publicamente? Isso não é falta de amor, isso não é falta de carinho, isso não é falta de afeto pelo obreiro. Na verdade, isso é uma maneira de você preservar o obreiro. Agora, você vai ter que ficar mais de 1 ano sem dar oportunidade para ele pregar. Você vai ter que deixar ele no banco não sei quanto tempo até que a igreja venha assimilar que você aplicou a ele uma punição velada, uma punição não dita, para que as pessoas percebam que você é contra a conduta dele. Agora, se ele tivesse sido disciplinado no período curto, já que ele não chegou a consumar a conduta, ele passaria pela prova ali de 2, 3 meses e logo depois já estava restaurado, já estava pronto para pregar de novo, já estava pronto para exercer o ministério dele novamente, seria tratado, seria corrigido e seria restaurado. Agora não, vai ter que ficar um tempão encostado para criar essa sensação de punição velada. Então, irmãos, não tem que poupar o obreiro por ele ser grande, por ele ser amigo, por ele ser uma pessoa que não praticou algo tão grave assim, de acordo com os padrões morais da nossa igreja. Na verdade, se ele praticou algo que escandalizou a igreja, e foi algo errado também, porque às vezes tu faz o certo e escandaliza, mas foi algo errado, apesar de não ter sido tão errado assim, mas gerou escândalo, essa pessoa tem que ser disciplinada. E uma vez disciplinada,
ela está apta a ser restaurada. E uma vez restaurada, ela está apta a voltar a fazer a obra de Deus como ela fazia antes. Saindo agora do aspecto da disciplina, eu quero voltar um pouco. Lembra que eu falei com vocês? Tem que ter instrução, tem que ter repreensão e tem que ter disciplina. Eu já falei da disciplina. Agora eu quero voltar lá no começo. Em primeiro lugar, essa pessoa que você disciplina, no caso do seu filho, ele tem que nascer, senão ele não é teu filho, ele não existe. Da mesma forma no mundo espiritual, essa pessoa tem que nascer de novo. Quem não nasceu de novo não é apto para receber instrução, não é apto para receber repreensão e não é apto para receber disciplina. Você só disciplina quem já nasceu de novo, quem é filho. Quem não é filho, você prega, você tem que gerar fé no coração da pessoa. Não se discipula quem não nasceu de novo. A pessoa tem que nascer de novo. Uma vez que ela nasceu de novo, ela passa a ter duas naturezas. Uma natureza segundo Deus, ocasionada pela entrada do Espírito Santo na vida dela, a gente chama esse processo de regeneração, e ela mantém uma velha natureza que compete com a nova natureza. Está lá em Gálatas capítulo 5, essa competição da nova natureza com a velha natureza. Paulo fala também em Efésios capítulo 5 para a gente se despir desse velho homem que ainda está dentro de nós e se revestir do novo homem. Esse processo de se despir do velho homem e se revestir do novo homem, como eu disse aqui, é um processo. Ele acontece na caminhada. E na medida que a gente vai se tornando mais parecido com Cristo, a gente vai se tornando mais maduro. E na medida que a gente permanece como a gente era antes, a gente vai se identificando como criança, como carnal, como crente velho. E para que nós possamos crescer, a gente precisa de instrução. E aí tem um texto muito bom de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que fala que toda a escritura é apta para ensinar, para redarguir, para repreender, para corrigir. E você pode usar esse texto para falar acerca de instrução. Você pode usar Mateus capítulo 28, versículo 19 para falar de instrução. Você vê, por exemplo, lá naquele texto que diz: "Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado." Então é interessante aqui nesse texto de Mateus 28, versículo 19, que você não ensina a pessoa o que Jesus ensinou. Você ensina a pessoa a guardar o que Jesus ensinou. Essa expressão aí, guardar, está no sentido de incorporar na vida da pessoa, ou seja, decorar e praticar. Então, no discipulado, você não apenas transmite o que Jesus transmitiu, você ensina a pessoa a incorporar na vida dela aquilo que Jesus transmitiu. Isso é feito tanto pelo ensino verbal quanto pelo exemplo. Como Paulo diz: "Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo", em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E disse também em 1 Coríntios capítulo 4, disse também em Filipenses capítulo 3, disse também em Filipenses capítulo 4. Essa expressão para você imitar o seu líder, para imitar o seu discipulador, ela é uma expressão que se multiplica na palavra de Deus. O próprio João falou que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então a gente tem que imitar o nosso mestre. E o nosso mestre, em primeiro lugar, é Cristo, e em segundo lugar são as pessoas que são iguais a Cristo. Então, se você conhece alguém que te instrui, que é igual a Jesus, você tem uma obrigação básica de copiar essa pessoa. E você que instrui outras pessoas, você tem que ser um exemplo para elas, ao ponto delas poderem copiar você, porque você é uma cópia de Cristo. Não porque você é o cara, mas porque você é a cópia de Cristo. Então a instrução ela se dá pela palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e ela se dá também pelo exemplo. Nessa terceira etapa que fica entre a instrução e a disciplina, você pode tanto estimular uma pessoa que está andando no erro através de um reforço positivo, que é a exortação. Exortar é animar. Trazer uma palavra de exortação é trazer uma palavra de ânimo. Isso você vai encontrar tanto no dicionário da língua portuguesa, quanto você buscando a raiz histórica dessa palavra no grego, no original, e vendo o significado dela, você vê que o significado é animar mesmo. É por isso que a NVI e outras traduções modernas não usam a expressão exortar. Elas usam a expressão palavra de ânimo ou palavra de incentivo. Exortar é incentivar alguém que está fazendo algo errado a fazer o que é certo. E você também pode mudar o comportamento dessa pessoa através de um estímulo negativo, que é a admoestação. O estímulo negativo é você demonstrando o quanto que ela fez foi errado. Isso inclui a repreensão e a correção. A repreensão é apontar o erro e a correção é mostrar o caminho certo. Então, admoestar engloba tanto repreender quanto corrigir. Engloba as duas coisas. Então, lembrando aqui, primeiro a pessoa tem que nascer de novo, ser regenerada. Em segundo lugar, ela precisa ser instruída, ela precisa ser ensinada.
E em terceiro lugar, ela precisa ser corrigida ou através de reforço positivo, que é a exortação, ou através de reforço negativo, que é a admoestação, que é a repreensão. E em quarto lugar, nós temos a disciplina. Sobre a disciplina já falei bastante, falei da autoridade da igreja, falei do objetivo da disciplina, que se diferencia do objetivo de mera punição. E por fim, eu quero dar 2 testemunhos aqui que aconteceram na minha vida. Um de admoestação e outro de disciplina. O primeiro testemunho foi com uma irmã da igreja, eu era líder da escola dominical, e tinham 2 professores da escola dominical da minha igreja que tiveram um pequeno atrito no WhatsApp. Eu tirei as 2 do grupo naquele momento porque elas estavam discutindo, eu preferi tirá-las para depois conversar com elas pessoalmente. E aí uma delas assimilou essa minha atitude de maneira muito negativa. Quando eu fui falar com ela pessoalmente, ela foi a primeira que eu tirei. E tem algo interessante quando você tira alguém de um grupo de WhatsApp. Quando ela vai olhar as características do grupo, as características ficam congeladas para ela. Então eu tirei a primeira e tirei a segunda na sequência. Só que para a primeira, a segunda continuou no grupo, porque ela via lá no status lá congelado a segunda no grupo. E aí quando eu fui trazer uma palavra com ela no particular do WhatsApp, ela me atendeu super mal, falou, você tem preferência, e começou a discutir comigo no WhatsApp. Eu falei, irmã, para de síndrome de perseguição, irmã, não estou fazendo nada contra a irmã. Ela, síndrome de perseguição, agora sim vou te excluir do WhatsApp, não fala mais comigo, tal, bum. Aí eu, eita. Irmão, vou falar que eu fiquei com raiva. Vou falar que eu fiquei com raiva. Me deu uma raiva na hora, eu falei, rapaz, como é que pode, cara? A pessoa tá toda errada, você vai corrigir a pessoa no erro dela e ela ainda te trata desse jeito, com essa síndrome de perseguição, achando que todo mundo tá contra ela. Como é que pode isso? E aí o que aconteceu? Essas 2 professoras, elas davam aula juntas. E aí eu, com muita raiva, mas lembrando daquela palavra que diz em Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante, que diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre tu e ele somente, repreende ele, que se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Então quando você vai repreender um irmão, você vai para ganhá-lo. Você não vai para puni-lo, você vai para ganhá-lo. Lembra que eu falei que o amor não vê seus próprios interesses? Então a repreensão do irmão, ele tem esse objetivo. Se ele não se arrepender, você chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, tratar como publicano e pecador. É o outro fundamento bíblico para a exclusão, que está descrito lá em Mateus capítulo 18. Então eu absorvi essa palavra, eu fui num congresso que o pastor falou muito sobre isso, da nossa responsabilidade de repreendermos uns aos outros. Inclusive isso está escrito, admoestai-vos uns aos outros, é uma ordem bíblica. Assim como está escrito, ensinai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, e vários outros uns aos outros. A gente chama isso de mutualidade. Eu acredito que o evangelista Marcos Vinícius, que vai ministrar a aula de número 5, ele vai entrar nesse mérito acerca das mutualidades, da responsabilidade mútua entre os irmãos dentro do corpo de Cristo. Então eu entendi essa palavra, admoestai-vos uns aos outros, quer dizer, repreendam uns aos outros para que todos possam crescer juntos. E entendi também que quando alguém pecar contra ti, você vai até ela, tu e ela somente, com um objetivo, ganhar o teu irmão. Então você não vai repreendê-la para apontar para ela o erro dela, acusá-la do erro dela e jogar na cara dela o erro dela. Você vai para ganhá-la. Só que eu não estava com o coração para ganhá-la, eu estava querendo me vingar porque ela me tratou mal. E aí o que eu fiz? Entrei em jejum e oração. Fiquei 2 semanas. Eu não jejuei 2 semanas, mas eu jejuei pontualmente, em dias específicos, com este propósito, de Deus limpar o meu coração e me capacitar de amor para eu poder admoestá-la. E aí, irmãos, eu fui admoestá-la com fé. Eu tinha orado bastante, fui conversar com ela e falei, irmã, eu queria conversar com você aquele problema que aconteceu. Ela olhou para mim e falou, que problema, irmão? Eu falei, aquela discussão. Aí, irmão, todo crente, quando está sendo repreendido, ele vira santo. E aí essa irmã olhou para mim e disse, não, aquilo foi bobeira, irmão, aquilo ali foi bobagem. Eu falei, irmã, mas eu não vim falar da bobagem, eu vim falar do que está por trás da bobagem. O que nos leva a nos defender com tanta veemência entre os outros irmãos, dentro do corpo de Cristo? O que nos leva a se proteger tanto? É isso que eu vim tratar com a irmã. Aquele episódio foi bobagem mesmo, já passou. Eu já até fiz as pazes com ela e tal, já acabou, aquilo ficou para trás. Eu falei, sim, irmã, mas a raiz do problema não foi tratada. Por que a gente se defende tanto? Aí ela, irmão, a gente tem que se defender, porque se a gente não se defender, quem é que vai defender a gente?
A gente não pode permitir que ninguém pise na gente. A gente não pode permitir que ninguém pise na nossa família. A gente não pode permitir que ninguém pise no quem a gente ama. A gente tem que defender mesmo. A gente não pode ficar calado. A gente tem que abrir a nossa boca e tal. Eu falei, irmã, mas quem nos justifica é Cristo. Por que que a gente precisa se defender? Se o nosso advogado é Ele, se quem nos justifica é Ele. Por que que a gente tem essa necessidade de se proteger tanto? Onde eu estava querendo entrar, irmãos? Quem já ouviu falar aqui sobre orgulho, eu costumo falar que a maior manifestação do orgulho e a mais silenciosa é a autodefesa. Então a pessoa ela se defende porque ela precisa proteger o seu eu. E ela protege de várias maneiras. Uma delas é não aceitando nenhuma interferência na sua vida, é não aceitando crítica, é não aceitando nenhuma afronta. Então essa pessoa, a pessoa orgulhosa, ela tem uma tendência natural à autoproteção. E essa irmã começou a contra-argumentar. Não, irmão, eu tenho que se defender mesmo e tal e tal. E aí, conforme eu perguntava, irmã, mas por que a senhora se defende tanto? Por que que a senhora se defende tanto? Por que que a senhora se defende tanto? Por que que a senhora se defende tanto, irmãos? Ela começou a falar, não, porque ele tem que se defender, porque eu fui de uma congregação e tinha que vir na sede, meu irmão morreu aqui perto, eu não podia passar aqui, eu sofri muita perseguição por causa disso. E começou a chorar, 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 mas chorou, chorou, chorou. E eu falei, Jesus, tá indo tudo por água abaixo. E por fim, irmão, eu falei, irmã, calma, fica calma, irmã. Irmã, depois a gente conversa mais. A minha esposa do lado. Irmã, depois a gente conversa mais, depois a gente conclui a nossa conversa, que a senhora não está em condições agora. Aí ela foi embora. Irmãos, eu fiquei arrasado. Eu fui para casa, dobrei o meu joelho, Senhor, eu tô nesse ministério agora de repreender as pessoas, tem pouco tempo, Senhor, depois que eu vim desse congresso. Não deixa minha fé esmorecer não, Deus. Não deixa minha fé ficar abalada não. Fortifica a minha fé. E aí, quando eu orei a Deus, irmão, sabe o que aconteceu? Nada. Passei umas 2 semanas sem ver aquela irmã. E aí eu tive a oportunidade de pregar na igreja, preguei sobre o orgulho, falei sobre a autodefesa, falei sobre a autodefesa das pessoas que não gostam de repreender os outros porque gostam de ficar bem com todo mundo. Então existe essa manifestação do orgulho também, e eu era assim, eu não gostava de chamar a atenção dos outros porque eu queria estar bem com todo mundo, eu queria ser unanimidade. E quando você ama, você não vê seus próprios interesses, inclusive se indispondo para ficar mal pelo amor à pessoa que vai ser repreendida. E aí quando eu expus aquilo daquela forma, irmãos, eu acho que Deus entrou, o Espírito Santo entrou no coração dela, ela era uma serva de Deus, ela era sensível à voz do Senhor. Deus entrou no coração dela de uma maneira, irmãos, que foi extraordinário. Aquela irmã depois encontrou minha esposa e falou, irmã, eu tenho uma confissão para falar para você. Depois daquele dia saiu 1 tonelada das minhas costas, irmã. Depois daquele dia, irmã, eu era uma pessoa muito carregada, parece que eu carregava um peso em mim, esse peso foi embora. E aí outra vez ela encontrava minha esposa, contava outro testemunho. E aí, irmãos, a última vez que essa irmã me encontrou, ela me disse o seguinte, irmão, depois da última vez que você conversou comigo, eu mudei, a minha vida se transformou. Eu tinha carteira de motorista há 10, 12 anos, eu não lembro direito, e eu tinha síndrome do pânico, eu não conseguia dirigir, já estou dirigindo. Eu tinha um problema de ansiedade, que eu comia muito, essa ansiedade foi embora e agora eu já emagreci 9 quilos. Deus transformou a minha vida depois daquela nossa conversa. E, irmãos, logo depois essa irmã veio a óbito. E essa irmã veio a óbito com o coração livre, com o coração liberado, sem autodefesa, sem síndrome de perseguição. Inclusive, depois ela veio confessar, eu tinha síndrome de perseguição mesmo. Eu achava que estava todo mundo contra mim. Mas, irmãos, ela foi em Cristo, leve, preparada para ser recebida nos braços do Cordeiro, sem o orgulho, sem o eu exaltado que ela tinha. E antes mesmo dela falecer, no período entre a correção e o óbito dela, que eu acho que transcorreu mais ou menos 1 ano, eu tinha tirado ela da classe, coloquei para ela dar aula para os adolescentes, e depois que ela deu aula para os adolescentes, os professores da classe onde ela dava aula saíram, e eu fui conversar com ela falando, irmã, eu quero que você volte para a classe que você era. E aquela irmã me olhou com os olhos, acho que cheios de lágrimas, quase falando em mistério. Eu até saí de perto, falei, essa irmã vai chorar perto de mim de novo. Deixa ela com a boa notícia. E eu senti ela falando depois que eu saí, que Deus estava respondendo as orações dela. Eu não entendi bem, mas acho que era nesse sentido. E de fato ela deu aula para as irmãs novamente. Minha esposa assistiu algumas aulas, falou que a aula era muito boa, era uma benção. Junto com a outra irmã, que elas tiveram aquele pequeno atrito, elas se tornaram professoras juntas. E no dia do velório dessa irmã, a classe praticamente toda estava lá no velório dela. Eu cheguei um pouquinho atrasado, o corpo já estava sendo levado. Não conversei com ninguém sobre esse fato, mas eu carrego no meu coração a felicidade, a satisfação de, por não me amar suficientemente ao ponto de me proteger,
Porque eu poderia deixar passar, já estava meio que resolvido, mas por amor a ela, eu fui até ela, me expondo a ela ficar com mais raiva de mim ainda. Só que através daquela repreensão ela encontrou uma cura, e através dessa cura ela encontrou vários outros benefícios no Senhor. E o último testemunho que eu tenho, um testemunho ruim até hoje, eu era dirigente da congregação, um jovem tinha praticado um pecado de grande escândalo dentro da congregação, ele foi excluído antes de eu chegar naquela congregação, e quando eu estava lá ele disse que ia voltar para a esposa e queria voltar em comunhão. Eu conversei bastante com ele, não foi algo assim precipitado, tivemos uma boa conversa, ele aparentemente tinha mudado, e no dia de se apresentar na reunião ele não foi. Quando eu fui saber, ele tinha voltado para outra mulher. Então ele estava naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, despertando sentimento nas duas. Estava uma situação bem complicada na época, tá? Não sei como está hoje. E na época, quando ele apareceu de novo, eu chamei ele para conversar e falei, rapaz, vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 5? Eu vou ler aqui com você 1 Coríntios capítulo 5. Li com ele. E aí no final do versículo que eu li, está dizendo, entregue este nas mãos de Satanás para que o corpo sofra, mas a alma seja salva. Eu olhei para ele e disse, olha só, estou te entregando hoje nas mãos de Satanás, para que você sofra e que através desse sofrimento você acorde, você se desperte e você ainda encontre salvação. Entreguei ele nas mãos de Satanás. Fui visitar a mãe dele. A mãe dele veio conversar comigo, pastor, como é que pode, pastor? Você entregou meu filho nas mãos de Satanás, pastor. Ele ficou questionando aqui, como é que pode um pastor entregar uma ovelha na mão de Satanás? Porém, irmãos, nessa família especificamente, eu tinha criado um vínculo muito forte, porque a irmã desse rapaz, ela era viciada em drogas e eu sempre fui uma pessoa completamente apaixonado pela ideia de que ela pudesse ser liberta. E o meu amor por ela me fez levar ela para 3 centros de recuperação, todos pagos, que eu paguei, do meu bolso, a congregação não tinha condições de pagar. Eu já entrei dentro de favela para buscar ela e eu sempre acompanhava a família em todos os eventos, em todas as atividades, sempre que precisavam de oração, eu ia lá orar, eu ia lá aconselhar. Então foi uma família que eu fui muito presente, muito presente. E quando essa mãe conversou comigo, pastor, você entregou meu filho nas mãos do diabo, pastor. Falei, irmã, você percebeu o quanto eu amo a tua filha que realmente precisa de ajuda? Já em relação ao teu filho, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Ele precisa sofrer para que a alma dele seja salva. E fui lá, li o texto com ela. Aí ela, pastor, é bem pesado mesmo, né, pastor? E no final ela teve que reconhecer, irmãos, porque eu demonstrei para ela que eu estava, na verdade, fazendo um gesto de amor pelo filho dela, tirando de sobre ele uma cobertura espiritual que ele não deveria ter, porque ele precisava se conscientizar do erro dele. E só conversa, só repreensão, só demonstração não tinha sido suficiente. Então, irmãos, o progresso de um crente, para ele deixar de ser menino na fé, para ele deixar de ser carnal, para ele deixar de ser impuro, e aqui impuro eu estou falando no sentido contrário a santo, é a regeneração, só que a regeneração é o começo, é o ponto de partida, sem o qual nada funciona. Porque se ele é instruído, admoestado e disciplinado sem ter nascido de novo, ele vai se tornar um excelente religioso, mas um péssimo filho, porque não dá para ser filho por instrumento e método humano, porque vocês não nasceram nem da carne nem do sangue. Está escrito lá em João capítulo 1. Então, o novo nascimento ele é essencial, só que ele é o ponto de partida. Depois vem muito ensino, muita instrução, depois da instrução vem a correção, que pode se manifestar num reforço positivo, que é a exortação, um reforço negativo, que é a admoestação. E por fim, quando a exortação e a admoestação não funcionam, é necessário disciplinar. E às vezes a disciplina ela pode se aparentar como algo muito ruim, como o próprio autor da carta aos Hebreus falou, no Hebreus capítulo 12, que no princípio a disciplina parece ser amarga, mas no final ela produz um excelente fruto, ela produz fruto de justiça. E Deus ele faz isso conosco para que nós possamos ser santos como ele também é. Esse é o objetivo de Deus, que sejamos santos, maduros, iguais a Jesus, homens espirituais e não mais homens carnais, a plena varonilidade, ou seja, homens com caráter perfeito, à semelhança do seu Filho Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e que traga a você que é pastor, que é líder,
essa vocação para admoestar e para disciplinar em amor aqueles que estão debaixo da sua liderança. E você que não é líder, você também tem uma função muito importante, que é a função de admoestai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, exortai-vos, ou seja, animai-vos uns aos outros a fazer o que é certo. Nós podemos estimular uns aos outros à santidade. Tudo isso você pode fazer sem ter cargo nenhum, sem ter função de liderança nenhuma, porque no corpo, a edificação do corpo depende da justa colaboração de cada uma das suas partes. Que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.